Leite LG 1 litro, 4,79. Salsicha Bom Todo o quilo, 5,99. Estamos localizados vizinho à Caixa Econômica Federal do Bessa. Flixbet apresenta Vila Sítio São João. Celebre nossa cultura e nordestine-se. Sábado, dia 3 de junho, Gleidson Gavião. Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade. Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha Banda Estilos. Coração secado pelas mágoas. Fabiana Souto e Mike José. Na entrada está escrito que é proibido cochilar. Garanta a sua entrada. Rede Farma em João Pessoa e Rede Farma no Parque da Criança em Campina Grande. Patrocínio Heineken, Amstel, Coca-Cola, Ballantines, São Brás, Aço Brasil, Partage, Santander, Sebrae, Optimiza e Próxima. Seus domingos na Pop não serão mais os mesmos. Olá, amigas e amigos. Eu sou J. Ferreira e estarei com vocês a partir do dia 4 de junho aqui na Pop FM. J. Ferreira e amigos. Estreia domingo, dia 4 de junho, das 6 às 9 da manhã. J. espera por você. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba são 12 horas e 5 minutos. Eu confirmo a hora certa em João Pessoa, são 12 horas e 5 minutos. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é 1º de junho. É uma quinta-feira. O ano é 2023. E o forró vai cantar no centro, coxinha! Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor que lá no céu vai sumir. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor que lá no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste teu coração. O céu estava todinho em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, short baião no salão. E em ritmo de muito forró, o F5 está no ar e você confere a partir de agora os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados.
Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Começa hoje no Parque do Povo, em Campina, o maior São João do mundo, com Geraldo Azevedo, Chico César e a presença especial da paraibana Juliette. Em Brasília, sem São João, sem festejo junino, o deputado paraibano Cabo Gilberto vira alvo de piadas e, no estilo bem interior, bem junino, vira alvo de anedota ao afirmar que não é considerado minoria por ser careca durante votação na Câmara Municipal. Meu amigo Fábio Bernardo também é careca. Nem por isso eu sou minoria. Prefeitura de João Pessoa é vítima de fake news sobre falsos bloqueios nas linhas telefônicas da Secretaria Municipal de Saúde. E João Pessoa recebe ministros e prefeitos de 46 das maiores cidades brasileiras em encontro da Frente Nacional dos Prefeitos. Ex-prefeita de Pombal e atual secretária de Desenvolvimento Humano da Paraíba, Poliana Dutra, recebe o título de cidadã pessoense em sessão solene e prestigiada na Câmara de Vereadores da capital. Câmara dos Deputados aprova a medida provisória da reestruturação dos ministérios do governo federal e apenas 2 paraibanos votaram contra. O governo Lula venceu com folga ontem em Brasília. Muro construído pela construtora Delta na Praia do Bessa será demolido. É o que confirma a promotora do Ministério Público da Paraíba. E ela pode ordenar? Será? E ministro do Tribunal Superior Eleitoral libera para julgamento a ação que pode deixar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro inelegível. Já parlamentares da oposição dizem que o ex-GSI de Lula, o general G. Dias, falsificou o relatório dos atos terroristas de 8 de janeiro. E não saia de casa sem saber, Pepinha. João Pessoa, a capital mais verde do Brasil, sediará mais uma edição do Festival do Milho no Central de Comercialização da Agricultura Familiar para vendas com preços bem acessíveis. Dá para fazer pamonha, dá para fazer monguzá, dá para assar o milho, dá para cozinhar o milho e ainda fazer a pamonha. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Temos que... O F5 é um programa que traz um debate transformador para que você, popiano, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e Careca Torres. E a reportagem dele, Fábio, que não é careca, tem muito cabelo, Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. E a edição dele, que também não é careca, como Cabo Gilberto, Cosne Lira. Sonoplastia e edição de imagens do melhor DJ da Paraíba, Luciano Coxinha. Você acompanha o programa F5 pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89,3, Rádio Pop FM. Em Soledade, Campina Grande, terra do maior São João do mundo, que começa hoje. E toda a região pela Rádio Caruá FM 90.1. Na cidade de Olevedos, pela Olevedos FM 87.9. No Sertão e Alto Sertão, que também vai ter muito
muito São João pela Rádio Opção em Pombal 104 FM e Angelina, cidade de Souza 102.3 FM. Você confere ainda pelas rádios alternativas Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Se você quiser preferir e optar, também acompanhe o F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, do debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h14. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Hoje demorei mesmo, DJ Coxa, mas já estou por cá. Aliás, já estamos por cá, juntos e misturados, pra dançar forró, pra ir pra quadrilha junina, pra comer milho verde, pra soltar traque e pra fazer tudo que o nordestino gosta. Começou o mês mais gostoso, mais excitante do nordestino. Tô todo arrepiado. Todo arrepiado. Começou o mês de junho, rapaz. Uma noite igual a esta. Vamos esquentar esse São João, mês de junho, DJ Coxa. Tá junto do Senador. Chegou junho, rapaz. São João tá diferente. Esse ano vai ser bom demais. E tem muito forró começando hoje em Campina Grande. Também em Piancó com a festa de Santo Antônio. E em muitas cidades da Paraíba. Eita, mês gostoso! Eita, mês bom da peste, meu irmão! Diz assim tá melhor. Assim tu lasca nós, DJ Coxa! É brasas do forró. Aqui naquele sucesso. Manda saber. Hoje tem a abertura do maior São João do mundo em Campina Grande. Começa depois do rato, atrás do forró. Hoje tem Alcimar Monteiro, Bilil de Campinas, Geraldo Azevedo, Chico César. Tem também a Juliette, a vencedora do BBB 19, rapaz. E eu tenho certeza que tem muita gente saindo de João Pessoa lá pelas 4, 5 horas da tarde pra subir a serra e ir pra Campina Grande pra dançar forró com Alcimar Monteiro, DJ Esse sim é o verdadeiro forró autêntico do Nordeste. Ai, se eu pudesse, eu estaria lá hoje em Campina Grande, rapaz. Mas o F5 estará presente com a dupla Fábio Augusto e Pepa Torres. Aonde? Vocês vão à abertura do maior São João do mundo? Não, eu vou ver Fla-Flu. Ah, sim. Assim, tem a abertura do maior São João do mundo. Apesar de não ter sido convidado por ninguém até agora. E é preciso ser convidado, Claro, eu gosto de camarote, meu irmão. Fábio Augusto, é preciso ser convidado? Eu gosto de camarote, vou mentir. É o rei do camarote. Agora, por exemplo, eu fui convidado pra Titãs. Eu não vou nem pra Titãs. Eu tô com P, vai. Tá, gostou, Coxinha? Eu só vou pra onde eu for convidado. Eu só vou pra onde eu sou convidado. O prefeito não me convidou. Lá, os deputados de lá não me convidaram. O senador veneziano não me convidou. Né? Romerão Rodrigues, futuro prefeito de Campinas, não me convidou. Ainda, né? Posso sair daqui pra mais tarde. 32 dias, tá? É verdade. Tenha paciência, tenha paciência. paciência. Mas mesmo se convidasse, eu não ia. Por exemplo, hoje eu sou convidado para ir para Titãs. Titãs volta a cantar hoje com a formação original. Formação original, Arnaldo Antunes, Nando Reis, Tony Belotto, a turma toda.
Eu não vou, eu vou ver Fla-Flu, né? Eu sou flamenguista. Sou flamenguista raiz, eu sou belo raiz. Né? Não sou modinha não aqui, ó. Quem é modinha? Aqui, ó. Não. Eu não sou modinha não. Mas amanhã, se Deus permitir, estarei em Campina Grande. Amanhã sim. Mas hoje eu sou uma monteira, hein? Melhor atração, eu achei que o César canta forró, canta. Hein? Nas apresentações. Geraldo Azevedo canta forró. É o único que canta forró, é a sua monteira. Forró. Nem Juliette, que é a dublê de cantora, né? Juliette é dublê de cantora. Não sei se ela ainda é dublê, não. Acho que hoje ela está na patente de cantora. Não, ela se auto... Mas ainda precisa Juliette é dublê história, de cantora. Não, canta nada. Bom, pra você se gosta de Mário Fernandes e Natanzinho, aí tá querendo dizer que Juliette não sabe cantar. Aí tu não gosta, tu não gosta não. Tu quer comparar Natanzinho com Juliette. Agora dizer... Aí, você vai ganhar a pecha de hipócrita. Já começaram... Você vai ganhar a pecha de hipócrita. Aí a hipocrisia chegou e parou. Você vai amanhã porque é Gustavo Lima, é? Eu não vou hoje, meu irmão, já disse. Porque não fui convidado. Mas mesmo se fosse, não iria. Mas amanhã você foi convidado para amanhã. Aí eu tenho, já tá em andamento. Já tá em andamento. Eu gosto de estar no meio do povo. Assim, hoje eu vou ver Fla-Flu, meu irmão. Hoje é Fla-Flu, 20 da noite. O deputado Romero Rodrigues disse que vai para ir pro meio do povo, né? Não vai pra camarote. Correto, tá certo ele. A maior liderança daquele município é Romero, rapaz. Romero tem que estar ao lado do povo mesmo. Do compartimento da Borborema. Ele tem a maior liderança do compartimento da Borborema. Chama-se Romero Rodrigues. Concordo. Deputado federal e foi prefeito eleito e reeleito no primeiro turno contra Veneziano Vital do Rego, o senador, o primeiro vice-presidente do Senado. Com uma lapada gigante. Com uma lapada grande. No primeiro turno. Sim, mas eu quero saber o que é que tem a ver uma coisa com a outra. Eu tô dizendo que o homem vai andar no meio do povo. Sim, a gente tá dizendo que ele é a gente tá historiando aqui, certo, meu irmão. A gente tá historiando que ele já veio brigar. Já veio brigar. Fábio não é simpatizante de Romero, não. Nada contra Romero. Agora, porque o negócio é vocês agora pegar no pé do prefeito Bruno Cunha Lima. Quem tá pegando no pé dele? O outro tá dizendo que a maior liderança e não é, não. E é quem? O prefeito da cidade é Bruno. E é quem? Porque Romero colocou ele lá, homem. Veneziano é... Quem botou ele lá? Romero quem colocou ele lá, homem. Não, foi o povo. Gostei, Fabão, já aqui. Foi o povo. Quem induziu o povo a votar nele? Pronto, responda aí. O povo tá ao lado de Romero, rapaz. Fabão, Chico César canta forró sim. Inclusive a música que Juliette canta a dele no programa Deus me proteja de mim em um pé de serra. Menino, tô sabendo agora. Achou aí, Costa? Tô sabendo agora que... Ei, Juliette, Deus proteja. Agora, o que Natanzinho e Mari Fernandes cantam é algo híbrido bem longe de forró. Concordo plenamente. Geraldo Azevedo também canta Flor de Laranjeira, que é um forró pé de serra. Um só. E Natanzinho e Mari Fernandes canta qual forró? Mari não canta. Mari canta mais uma rocha, algo do gênero. O Natanzinho canta forró. A origem de Natan é forró. Tá? E Mari Desculpa aí. Não, Mari não. Mari é mais assim, uma pegada de chão de avião pra cima. Um piseirão, É a música que todo mundo gosta de ouvir hoje, Fábio. Mas isso é besteira. Isso é besteira porque hoje Chico César vai cantar. Você não sextou aqui, você só vem pedindo. Bota Mário Fernandes aqui, Chico César vai cantar. Bota Mário. E agora, tá dizendo que não. Chico César vai cantar forró, não tenho dúvida. Geraldo vai cantar forró. É como o Belmax, né? Quando o Chiclete canta muito forró, parece que axé, só era axé, não. Fábio Augusto disse que Juliette não canta forró com Chico César. Não, eu não disse isso, não. Acabou de dizer. Não, eu disse que eu não conhecia a música no ritmo de forró. Não, eu tô conhecendo agora. A Juliette é dublê de cantor, não de brincadeira. Tá escutando essa música primeira vez? Não, em ritmo de forró, amigo. Em ritmo de forró. Muito bom. Valeu, DJ Coxa. Tu é bom. Agradecer aos nossos ouvintes que vão... Olha, aqui não adianta falar, pisar em falso, que a galera pega no pé da gente. Não, e a gente só faz o programa com a ajuda dos ouvintes. Ô, Pepa Torres, mudando de assuntos, saindo do forró. Fala, o presidente Lula atendeu ao seu pedido, ao seu chamado. Ontem abriu os cofres e liberou de uma lapada só R$1,5 bilhão de reais. Um bi com B de bola em emendas para os parlamentares e conseguiu aprovar
e conseguir uma vitória na Câmara dos Deputados. Vitória folgada. Ô, Fábio, porque não é nenhum favor, sabe, bicho? Porque a gente trata, às vezes, como se emenda parlamentar, emenda individual, emenda de bancada, fosse uma coisa escusa. Eu não concordo, se bem que eu não concordo. Né? Porque, para mim, quem tem que gastar o dinheiro que é arrecadado, né? O dinheiro dos contribuintes, que tem que executar, é o executivo. E quem é o executivo? Presidente, governador e prefeito. Não é isso? Não tem nada que legislativo querer dizer onde vai ser gasto. Né? Quem tem dizer onde vai ser gasto é a LDO, que depois vira LOA. Era pra ser assim, né? Era. Mas já aqui no Brasil virou lei ter emenda impositiva, emenda parlamentar, emenda de bancada. A emenda secreta acabou, né? Não sei, não. O STF acabou. Eu não sei, não. Então não tem porque Lula tá segurando o dinheiro que é para os deputados destinarem a cidades, a estados. Tô certo? Ou tô inventando alguma coisa aqui? Ele era o que mais metia o pau na história da emenda secreta. Quem? Lula durante a campanha. Sim, mas ele não liberou orçamento secreto, não. Ele liberou o que tem que liberar, que tava segurando. Não sei pra quê. Tá certo, Fábio Augusto, presidente, liberar as emendas pra poder ganhar? Tá certo. Pra governar tem que liberar as emendas mesmo. Todos aqui sabemos. Aí é a prova que é o Congresso que manda, né? Ah, não, com certeza. Com certeza. Com certeza. Porque a opinião de Petrônio. Porque não é nada escuso, não, bicho. É alguma coisa escusa. Você tá dizendo que é escuso? Não, porque Fábio dá a impressão que é escuso. Não, eu tô dizendo que quem manda é o Congresso. Ou libera o real... Ou não governa, amigo. É extorsão em outra palavra. Não, é sim. Não. Mas aqui no Brasil... Extorsão é quando o dinheiro não é seu, assim, entre aspas, sabe? O dinheiro não é seu e você faz algo para que eu lhe dê o dinheiro. Nada a ver. É sim, isso é extorsão. Claro que sim. Nada a ver. Extorsão não pode ser, não é apenas isso, não. Ai, não. Amigo velho, eu não acredito... Vem cá, tu me deve 100 reais, perdão, só um minuto. Tu me deve 100 reais. Aí tu Até isso a gente vai discutir. Aí tu não quer me pagar. Aí eu fico... Meu amigo, eu não acredito nisso, Lula. Agora, se tu me der dinheiro, eu voto no que tu quer, isso é o quê? Ou tu me dá o dinheiro, ou tu libera o dinheiro, eu não voto, isso é o quê? E por que segurar o dinheiro, meu irmão? Você tá devendo. Como é que tu sabe se tá devendo? E porque liberou. É isso que eu tô dizendo. Ele liberou, tá fazendo a mesma coisa que Bolsonaro fez. Comprando o Congresso, comprando consciências e mentes. E apenas 2 paraibanos não votaram, né, Fábio Augusto? Cabo Gilberto... E o Wellington Roberto. Aí os deputados da Paraíba que deram uma derrota ao governo no dia anterior, tipo Romero Rodrigues, outros aí, né? Aí ontem votaram favorável, né? As emendas foram liberadas e acabaram votando e o governo conquistou essa vitória de Pierrot. Aliás, foi uma vitória com gosto amargo, né? Porque o governo Lula propôs, chegou a extinguir a FUNASA através de medida provisória e ontem os deputados... Fábio Bernardo, no governo Luciano Cartacho, detonava Cartacho porque ele segurou as emendas impositivas dos vereadores. É uma coisa, você tá não, falando mesmo, uma é a mesma coisa. Meu filho. É só que é outra esfera, meu irmão. Aqui é a esfera municipal, lá é a federal. Aqui é vereador, ele é deputado federal, é a mesma coisinha. Tu sabe que a emenda é RP9, Pepa? Não adianta não, Fábio não perde uma, Fábio Augusto. Não adianta não. É porque eu vou a fundo nas histórias. A fundo na história. É, meu filho. É emenda, meu irmão. Não, é emenda. É escuso. Existe. É emenda impositiva. Você sabe que é emenda impositiva. Claro. Aí eu vou explicar bem didaticamente. Emenda impositiva, o governo tem que liberar. A crítica que eu fazia a Luciano Cartacho era essa. A crítica que eu faço a qualquer governo é essa. Se a regra do jogo é essa, aqui são as outras emendas, Pepa. As emendas cala a boca, Pepa. Negativo. As emendas faz o que eu quero, Petrônio Torres. As emendas apresenta aqui e libera acolá, Pepa. Foi isso que o governo Lula fez ontem. R$1,5 bilhão de reais, assim como o Bolsonaro passou 4 anos, pelo menos 2 anos fazendo. Agora, vamos trazer uma discussão aqui para a terra. Eu tô lendo aqui na nossa escalada e eu não consegui entender. Me ajudem a compreender aqui, Fábio Augusto, Petrônio Torres, ouvinte e espectadores do nosso programa. Muro construído pela construtora Delta na Praia do Bessa será demolido. O muro construído pela construtora Delta dentro da Praia do Bessa em João Pessoa para proteger o edifício Avoante será finalmente demolido. A informação
foi confirmada pela promotora Cláudia Cabral Cavalcante, do Ministério Público da Paraíba. A demolição ocorrerá nos próximos 10 dias. A minha pergunta, se é que eu estou entendendo direito, o Ministério Público, uma promotora, ela pode determinar a demolição ou qualquer outra, ela pode determinar, ela consensuou com a construtora, ou quem determina, quem manda, quem obriga é a justiça? Eu queria entender. Eu acho que o texto você está certíssimo. Quem determina é a justiça. MP, ele só aconselha a justiça. Recomenda, opinião. Aconselha. Diz que as investigações levaram a MP não prende, MP não manda soltar, apenas recomenda. Quem cumpre... Olha as imagens aí do muro. Quem cumpre... Quem está nos acompanhando pelo YouTube está acompanhando as imagens do muro. O muro da discórdia, né? Eu acho que está havendo alguma equívoco aqui. Eu tava lendo agora o problema, Petrônio, que parece que foi um release de vários que eu vi em vários portais e vários blogs. Eu vi inclusive uma matéria extensa no Jornal da Paraíba indo nessa mesma pisada. Sabe que o Ministério Público... É um labirinto, sabe? Não, as escadas. Parece um labirinto, viu? Quem tá acompanhando as nossas imagens aí pelo YouTube tá vendo, tá parecendo um labirinto o muro, viu? Ó, Pepa, deixa eu tentar trazer aqui mais informações. Eu tava procurando do Jornal da Paraíba. Olha o texto que diz no Jornal da Paraíba na versão online, afinal de contas não existe mais a versão impressa. O muro de contenção de um prédio que está sendo construído no bairro do Bessa, em João Pessoa, com a obra que vai até a faixa de areia da praia, vai ser derrubado, confirmou o Ministério Público da Paraíba na noite de quarta-feira, dia 31. No início desse mês foi realizada uma reunião para tratar sobre o caso. Na ocasião, o Ministério Público propôs a demolição do muro, porém a construtora Delta, responsável pelo empreendimento, apresentou uma contraproposta, alegando que a retirada total do muro prejudicaria as construções. Ainda na reunião, realizando, ficou decidido. Agora estou entendendo. A construtora teria descumprido um acordo que fez com o Ministério Público. E depois, a SUDEMA teria encontrado irregularidades na construção inicial do muro e teria determinado a demolição. Aí agora sim está ficando mais claro, né? Porque o Ministério Público não manda nada. Isso. O Ministério Público pede, recomenda. Apesar de que a recomendação é quase uma decisão. Não, né? Eu não entendo, não. Geralmente a justiça segue as recomendações. Nem sempre, né? Porque o Ministério Público é quem investiga, né, Fábio? Na grande maioria das vezes. O Ministério Público é o órgão acusador. Então, que vai investigar, que pega provas, que ouve os envolvidos, as oitivas, tudo isso. Vou desmontar esse discurso de vocês. Não perde uma não, viu? Vocês vão concordar comigo, vocês dois vão concordar comigo. Vou apelidar ele de Pepe Guardiola. Vocês vão concordar comigo. 95% das recomendações do Ministério Público de Contas ao TSE não são aceitas. Vão concordar comigo aí ou não? É um outro esquema. Não, você tá certo. É o mesmo Ministério Público. Só que é o Ministério Público de Contas. Que é vinculado lá ao próprio tribunal, né? Nem sempre é assim. Né? Aliás, a gente viu agora recentemente, há um tempo desse aqui, o que o Ministério Público Federal, a PGR, dizia de uma coisa, a Justiça ia do outro caminho. Agora, cá para nós, o Tribunal de Contas do Estado, né? O que o Ministério Público de Contas recomenda, o que os auditores recomendam, que são, na verdade, os crânios, né? São os grandes Sherlock Holmes do TCE, né? Fazem tudo. E aí os conselheiros, não desmerecendo eles, claro, obviamente, geralmente não vão nos conselhos dos auditores do Ministério Público de Contas. Você está certo, Fabão, nisso aí. Agora, quando trata-se, por exemplo, em assuntos como esse que a gente abordou agora, geralmente a justiça acata. Quando são crimes ambientais, crimes contra a honra, crimes contra a vida, geralmente a justiça acata o que o MP aconselha. A história de política é um caso à parte, mas se você exclui, é uma raridade a justiça não aceitar, não acatar os conselhos, as recomendações do MP.
O que foi que aconteceu com o deputado federal Cabo Gilberto, que virou piada? Você tem um vídeo aí? Coxinha tá baixando, né? Tá baixando um vídeo aí? Vamos escutar o que foi que Bora, disse o Cabo eu Gilberto já pra assisti. comentar? É muito engraçado. Solta, DJ Coxa. Foi um gafe. Senhores parlamentares, é importante que os senhores peguem a nossa Carta Magna, que ela é a nossa lei maior. Lá no artigo 15, está claro, no inciso 3º, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Eu sou careca, cadê? Eu aí? Não tem. Eu sou careca, e aí? E o anão? Não pode, presidente. Senhor relator, e aqui colocaram, vou botar aqui, ó, os senhores estão discriminando os gays. Senhor presidente, das pessoas LGBTQIA+, mas eles esqueceram de atualizar, porque tem LGBTQIAPN+. Esqueceram de colocar, e aí, como é que ficam essas outras pessoas? Não pode ter discriminação. Respeite os gays, respeite as minorias. Por isso, votamos não. Ai. Quer falar alguma coisa, Pepe? Dá vergonha, né, bicho? Olha, Cabo Gilberto é advogado. Cabo Gilberto, ele estudou, vamos assim dizer, não é? Tem nível superior. É inteligente, mas cometeu uma gafe, cometeu um mico terrível. Foi vergonhoso. Virou gafe. Quer comentar, Fabio? Não. Comentário aqui. Alguém esqueceu de dizer ao Cabo Gilberto que o mais já representa um monte de resto. coisa. O resto todinho. O restante. Não e resta. querer colocar anão e careca nisso, né? Ô, Cabinho, mata nós de vergonha não, Cabinho. A gente gosta tanto de tu, rapaz. Mata nós de vergonha não, meu Deus do céu. E o Cabo Gilberto que é vice-líder da oposição, né? Na Câmara dos Deputados. Aliás, não estou falando de Cabo Gilberto. Como tá deplorável os nossos representantes em Brasília, né, Petrano? Cara, acompanhar... Sempre foi, mano. Mas tá demais. Não, mas tá demais, cara. Tá demais. Os representantes do Brasil, não tô falando que são da Paraíba, não. Até porque a Paraíba não tem nem tanta novidade. Cabo Gilberto que de vez em quando dá essas pisadas na bola lá. Mas, por exemplo, meu irmão, você vai olhar aquela CPI... Como é? CPI do MST... Essa CPMI do meu amigo é cada coisa absurda. O nível é, assim, deplorável. Os caras pensam que ali... Quer dizer, tem alguns que vão pra ali... Como uma palavra que tá bem na moda agora, é... Pra fazer lacração, pra gravar, pra rede social. Aliás, acho que tem muitos deles que ganham muito dinheiro, né? Porque acaba quando tem muito seguidor, né? Ganha dinheiro e tal. Enfim, o nível, meu amigo, o nível é muito ruim. Muito ruim, meu Deus do céu. 12h36, vamos cumprir nosso primeiro intervalo comercial. Na volta, a gente traz as primeiras interações do F5 de hoje. Tem muita coisa pra gente comentar aqui, muita informação. E eu quero ver a sua participação através do 8809-8989. Você não vai falar do Fla-Flu, não? Daqui a pouco, Pepa. A gente vai dar um geral na Copa do Brasil. Aliás, que jogão ontem. O jogo do Corinthians. Tá, pela primeira vez na minha vida eu torci para o Corinthians. Eu também. Primeira vez na minha vida eu torci pelo Corinthians, contrariando, assim... Porque eu gosto do Atlético Mineiro por causa de Hulk, né? Por causa do paraibano Hulk. Mas o Corinthians jogou muita bola. Daqui a pouco a gente dá um F5 na rodada de ontem da Copa do Brasil e de hoje. Antes de irmos para o intervalo, deixa eu trazer aqui uma boa notícia para quem está querendo uma profissão, para quem está querendo arrumar mercado de trabalho. A Barbearia Select, você é cliente de lá, eu também sou cliente de lá. Por exemplo, está oferecendo um curso bacana para barbeiro iniciante. O kit material é grátis, são 6 alunos por turma, 42 horas aula, turmas manhã, tarde e noite. E você sabe que o setor de serviço, Fabão, é um dos setores que mais cresceu. E a Barbearia Select tem aqui os bancários e tem também lá
agora nova unidade no Jardim Luna, nosso amigo Marcelo, que é nosso ouvinte. Olha, quem disser que ouviu na Rádio Pop, que tá vendo esse curso, que começa segunda-feira, vai ganhar um super desconto. E uma notícia ruim, só tem 2 vagas disponíveis. Então corre lá, procura Barbearia Select, é um curso bacana, gente. E tá na moda, viu? Tá na moda. Setor de serviço é o que mais cresce nesse Brasil. Bacana demais. Alô, Marcelo! Abraçar também o pessoal, sabe de onde? Ele disse que ele tava lá ontem, eu fui cortar meu cabelo lá, ajeitar meu cabelo, lá pro São João. Ele disse, cadê, Fabão? Cadê o grandão? As últimas vezes que eu fui... Eu disse, rapaz, ele teve aqui semana passada. Ele disse, rapaz, eu não tava. Eu sou extremamente encabulado e eu não uso o Pop Card, não. Tem que usar, Fabão. Tem que usar. Eu sou encabulado pra isso. Tem que sou usar. Encabulado. Rapaz, agora eu tenho um baixinho lá, o tal do Marcos, o cara é craque, viu? Mãos de tesoura craque. O bicho deixa o cabelo do jeito que eu quero. Abraço, Marcelão. Você como não precisa, né? Não venha, não sou o Cabo Gilberto aqui não, viu? Ó, deixa eu abraçar o pessoal da JP Multimarcas lá no Vasco da Gama, todo mundo na escuta. Alô, Ítalo! Aí, Ítalo Neto lá do Funcionário 2, intervalo comercial, a gente volta já, DJ Coxa. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Seus domingos na Pop não serão mais os mesmos. Olá, amigas e amigos. Eu sou J. Ferreira e estarei com vocês a partir do dia 4 de junho aqui na Pop FM. J. Ferreira e amigos. Estreia domingo, dia 4 de junho, das 6 às 9 da manhã. J. espera por você. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h43. 12h43.
Aqui no F5 é hora dele, Tonho de Martinha, DJ Coxinha. E aí, pessoal, aqui é o Tonho do Tonho de Martinha. Vocês estão comendo direitinho, então? Se alimentando bem, comendo um cuscuzinho, metendo feijãozinho com arroz, hein? Então não, né? Estão comendo esses miojos cheios de pó, cheio de química, e mistura e joga no micro-ondas lá. Tu é doido, não vai comer um negócio natural. Mas hoje o recado não é pra tu não, que tu é adulto, tu faz o que tu quiser da tua vida, tá? O recado aqui é pra quem não dá seta. Meu amigo, você não pode se reproduzir. Dê a seta, meu amigo, e dobre depois. Você vai acabar batendo no motoboy, nos meninos. Toma juízo e coma direito. Eita, Tonho de Martim, tá virando. A todo dia tem um, gostei. Valeu, Tonho de Martim, ó. Quem quiser pedir comida, rango bom e barato, gostoso. Tonho de Martim, o WhatsApp é fácil demais, é 99817 9826. Tá na nossa tela. Vou dizer bem pausadamente, 99817 9826. Tonho de Martim, o Instagram é fácil demais. Quem tá acompanhando a nossa live? Tonho de Martinha underline. Muito fácil demais. Coxa, deixa eu mandar um abraço aqui tem pro até meu o amigo. QR Code, ó, quem está no YouTube. Calma, Fabão. Vou fazer um chazinho pra você. Você tá É porque nervoso. você atropela demais, viu? Não tô complementando a informação, meu velho. Eu vou ficar calado até às 20... Fala do QR Code agora. Eu ia falar você. Olha aí, quem tá nos assistindo pelo YouTube, tem o QR Code. É só aproximar o telefone e vai direto para o cardápio, que é sempre bem variado. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte Tiago Porto. Abraço, Tiago Porto é irmão daquele menino do Campinense, como é? Do Raposeiro, rapaz. Robertinho? Não, pô. Não sei o que, Vasconcelos, não? Marcos? Não, rapaz, agora... Jobson Vasconcelos, eu acho, não? Eu acho. É isso mesmo, ó, Jobson. Valeu, Tiagão, um abraço, meu irmão, pra você. Abraço também pra... nosso querido Kiko do Castelo. Kiko, um abraço pra você, viu? Meu amigo Zé Nilton, empresário Zé Nilton, lá do Altiplano Cabo Branco, na escuta do programa. Fábio Augusto mandou pra mim aqui uma foto do passado, hein, Fábio Augusto? Eu, você, o velhinho João Costa, Nilvan Ferreira, Binho Alves e Fernandinho Braz. Tem uns 10 anos, não tem? Tem uns 10 anos nos estúdios da Araponta, tava com a cara de menino, viu, jogador? É. Ele já tinha cabelo aqui, né, velho? Tinha cabelo. Fernandinho, como sempre, sempre sem cabelo. Nilvan mais magrinho. E o meu bom velhinho João Costa. Eita, saudade, velho, João Costa. Rapaz, sabe quem escuta o programa da gente? Padre Albenir Galdino. Grande padre. Encontrei com ele ontem. Disse, rapaz, diga a Petrônio pra parar de dar murro na mesa, que fica todo mundo escutando a tapa na mesa. Ele escutou aquele dia das tapas da mesa, viu, Pepa? Porque você não diz assim, não é só ele não, eu também dou. De vez em quando eu dou. De vez em quando eu dou. Grande padre, gosto muito dele. O Pepa tá bem estressado. Gosto muito de padre. E ele quer dizer que sou eu que tô estressado, Fábio Augusto. Fábio, deixa eu trazer uma informação aqui. Traga, meu filho. Na realidade, é mais um alerta, mais um empenho para que os poderes públicos ele voltem mais uma vez os olhos. Sei que muita coisa já está sendo feita, mas é a situação do comércio ali no centro da capital. Eu tive em contato com alguns desses comerciantes, Fábio, e eles estão relatando, Fábio, que eles, da forma como está, Fábio, o comércio ali no centro de João Pessoa, o grande comércio que ainda se sustenta lá, as grandes lojas que ainda se sustentam, lojas de departamento, lojas que empregam, tem muitos trabalhadores, não podem ocorrer de não aguentar ficarem com o seu estabelecimento aberto até o final do ano. A situação lá está muito complicada para eles. Petrônio, são tantas coisas que eles me passaram aqui, mas um dos principais relatos que eles pedem que a prefeitura volte é a questão dos estacionamentos, que volte com a Zona Azul. O fim da Zona Azul prejudicou e muito o comércio local, a questão de segurança, a mudança das repartições. É muito ruim de estacionar no centro. É impossível. Agora eu não sei, Fábio, como é que melhoraria
com a volta da Zona Azul. Por quê? Porque eles alegam, Petrônio, que muita gente vai lá, deixa o carro logo cedo, passa o dia todinho aí, não tá nem aí, entendeu? Não paga nada, E com a Zona Azul, ele tem a obrigação ou de pagar durante a permanência o dia todo, ou até 2 horas ir lá tirar o carro e abrir, e aí sim abrir uma vaga para que alguma outra pessoa possa estar passando, tentando achar um local para estacionar seu carro, estacionar e ir no centro da cidade. Ou seja, a situação lá no centro da capital é muito complicada. E eles fizeram esse apelo para que a gente pudesse levar a voz aqui do F5, à prefeitura, ao governo do estado, que voltasse a olhar, voltasse a reabrir repartições públicas lá. Mas está sendo feito isso. O governo do estado e a prefeitura estão fazendo isso. Porque eu disse a eles, já existe um projeto, já estão, inclusive, com obras. Eu acho que o governo do estado, perdão, Fabinho, eu acho que o governo do estado e a prefeitura deveriam trabalhar juntos, e aí talvez até com a iniciativa privada de fazer um estacionamento vertical. Já está na hora, já está mais do que na hora de fazer um estacionamento vertical ali no centro da nossa capital. Por exemplo, eu fui num otorrino semana passada, no Eco Medical, né, que são dois, o Medical e o Business Medical. Rapaz, eu subi até o 6º andar, fiquei tonto, Fábio. Só de estacionamento? Só de estacionamento. Subindo, e vamos subir, coxinha. Subindo. Eu já estava tonto de tanto subir. Vou parar lá dentro, né? Pois do consultório. Exatamente, porque ali é uma área comercial muito gigantesca. Área comercial e área que tem muitas empresas, muitos consultórios. É o que precisa o centro de João Pessoa, meu irmão. E aí, quem quer ganhar dinheiro, o empresário que tem essa visão, já poderia, aí não sei, uma parceria, uma PPP com a prefeitura, o governo do estado. O grande problema lá é porque quase tudo é patrimônio histórico. Patrimônio histórico. Mas tem muitos prédios ali que podem servir Diego como... Tavares aqui, a gente, o próprio Geraldo Almeida, é uma coisa que a gente chama atenção, Aldon Bezerra. O grande problema é porque quase tudo é tombado pelo patrimônio histórico ali. É o grande problema. Vocês lembram que tem um projeto, acho que de Cícero, quando Cícero ainda era prefeito, de pegar ali no Mercado Central e fazer um grande estacionamento também. Existe esse projeto, atual ainda, mas pelo que a gente tá vendo, tá engatinhando. Você, acho que ali é Padre Meira, você descendo para a Lagoa, é Padre Meira. Você dobra à direita para pegar Diogo Velho, não é isso? Tô certo? Isso, vindo lá do Varadouro. Vindo lá da rodoviária. Você desce, passa pelo viaduto da Márcio Franca, ali é Padre Meira. Isso. Você dobra à direita, ali já vai ser Diogo Velho. Ainda é Lagoa. Do seu, assim que você dobra a 3ª ou 4ª casa, estabelecimento, tem um terreno gigantesco, que inclusive é um estacionamento particular. Vai de um lado para outro. Isso. Ali a prefeitura podia chamar o dono, governo do estado, meu filho, vamos apropriar aqui, vamos trabalhar junto, fazer algo vertical ali, já seria um paliativo. Né? Outro pedido dos comerciantes também é sobre a integração, a volta da integração lá, que deixou de... foi desativada, né? Deixou de funcionar e muita gente... Não funcionou a integração ali, não. A integração deixou de... foi desativada. LC desativou, não foi? Foi. Luciano Cartacho. Foi. Fez esse desserviço. 2 anos, né? É verdade. Justamente por isso... 2 anos não, vai para 3 já, 2,5. 2,5. Por isso aqui eles fizeram esse reforço, pediu para que o F5 seja essa voz, para que a gente sempre possa estar tocando nesse assunto, para que os poderes públicos possam, de uma certa forma, voltar os olhos para lá e dar mais empenho e celeridade às obras e tentar reativar, voltar novamente o que era o comércio há alguns anos atrás. Nos próximos dias nós estaremos recebendo o governador João Azevedo aqui. E perdão, Fabão, não é marcação não. Porque eu lembrei que o governo vai se instalar ali, cara. O governo do estado vai se instalar onde é o comando, né? O comando geral. Várias pastas vão se instalar ali. Isso. E você sabe onde está o governo do estado, onde tem várias pastas importantes, das quais a comunicação, por exemplo. O fluxo de automóveis vai crescer ali. Imagina. Pois é, vamos trazer o governador João Azevedo por aqui e fique fustigando o prefeito na solenidade que você vai aí, para ver se o homem diz alguma coisa. Coxa, mostra essa imagem aí. O nosso ouvinte Cleilson Eloy mandou aqui pro F5. BR travada desde Manguinhos até a entrada de João Pessoa. Isso aí até as 3 Lagoas. Suponho que é quem tá vindo de Bahia
João Pessoa, tem aquele problema do buraco lá, uma força-tarefa, DENIT, Prefeitura de Bahia, CAGEPA tentando resolver o problema, mas é aquela questão, enquanto não for definitivamente resolvido o problema, a gente vai ter esse tipo de engarrafamento, então pedir paciência para quem está chegando de Campina Grande, quem está chegando do interior, quem está vindo de Bahia, de Santa Rita para João Pessoa, pela BR-230, o trânsito está complicado, então tem que ter cautela, tem que ter calma, devagarzinho mesmo. Antes das primeiras interações, deixa eu trazer uma informação aqui que o nosso ouvinte Edilson acabou de me passar uma boa notícia, viu, Petrônio Torres, Fábio Augusto, ouvintes do F5. PIB do Brasil cresce 1,9% no primeiro trimestre de 2023, acima das expectativas. Diz a informação, o Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano, frente ao trimestre anterior. O PIB, que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no Brasil, chegou a 2 trilhões e 600 bilhões de reais em valores correntes. A informação é do IBGE. Na comparação com o primeiro trimestre de 2022, o PIB cresceu 4%. Olha só, cresceu 4%. No acumulado dos 4 trimestres terminados em março de 2023, o PIB registrou uma elevação de 3,3% em relação aos 4 trimestres imediatamente anteriores. É uma boa notícia. Há um sentimento, e as informações que chegam também apontam para isso, que a economia está tendo uma ligeira melhora, né, Petrônio Torres? Sim. O Brasil é um país rico, né, Fábio? O Brasil já foi a 5ª economia do planeta, acho que no Lula 2, está entre as 10 economias mais ricas do mundo, né? Sofre ainda como o planeta sofreu aí com a recessão por conta de 2 anos pandemia, de Covid. Guerra, né? Exatamente, mas voltou a crescer, né? É um gigante, é o celeiro do mundo, o Brasil exporta tecnologia, o Brasil, sabe, é um país que vem crescendo voltou a crescer, né? De forma bacana. A previsão, que você já falou aí, mas aqui a previsão até que fim do ano o PIB possa bater os 2% previsto pelo governo federal. A gente é um gigante, meu irmão. Nós somos um gigante. Então, não me surpreende. Até porque o Brasil está tentando acelerar o que estava parado. A história do PAC, por exemplo, vai mudar de nome. O governo federal já anunciou que o PAC vai voltar. São mais de quase 4 mil obras aí paralisadas. Imagina essas obras sendo retomadas. A quantidade de empregos que não vão gerar. A economia vai girar, vai crescer. Espera-se que, por exemplo, em agosto, Lula promete, né? Que os juros voltem a cair, os juros que... Lula, né? não, quem pode resolver é o Banco Central, né? Sim, claro, mas na conversa com o Banco Central, né? Claro, tudo. O Banco Central tem então, sua autonomia. Autônomo, né? Isso, tem sua autonomia. Mas nada que uma boa conversa, a economia bombando, porque o Banco Central aumentou o juro para segurar a inflação, mas a inflação está caindo, não é verdade? E aí, se a inflação está caindo, não tem por que segurar os juros altos. Como é o nome? Roberto Campos, né? O presidente do Banco Central deve estar observando tudo isso. Fabinho, vamos tentar um contato com o Amagama aí para saber a questão da gasolina. Eu quero saber se a gasolina realmente subiu os 26 centavos. Deixa eu só trazer aqui uma contribuição a esses assuntos que a gente falou agora em relação ao comércio de João Pessoa. O nosso ouvinte, Luciano Arimatea, diz o seguinte: comenta o que está realmente prejudicou foram as retiradas nos estacionamentos da Lagoa. Depois que retiraram, muitos comerciantes foram prejudicados. Esse estacionamento que Petrônio comentou não decolou pela insegurança. A rua 13 de Maio, que fica por trás, tem hora que fica cheia de usuários de droga, que acabam arrombando lojas que estão funcionando e também as fechadas. Possuo uma loja na Padre Meira, a Servicred, e enfrento todos os dias grandes dificuldades. Inclusive temos que fechar mais cedo para dar garantia e segurança
as minhas funcionárias e a contribuição de Luciano Arimatea. Tudo isso que a gente falou, né? É povoar, organizar a questão do estacionamento, Arimatea traz a questão do estacionamento da lagoa e ter mais segurança. Se a gente tem mais gente frequentando aquilo dali, você vai ter a polícia militar passando, você vai ter a guarda municipal. É preciso sim ter um olhar diferenciado para o centro da cidade de João Pessoa. Comentava com minha esposa, Fábio, dia desses, que João Pessoa, assim, já a gente vai perder o centro da cidade, porque as pessoas estão deixando de ir para o centro por uma série de fatores. Em relação ao combustível, você tem alguma informação? Nós conversamos com o secretário da Fazenda aqui na Paraíba, o Marialvo Laureano, que explicou os detalhes, mais detalhes, muita explicação muito técnica, por isso que nós conversamos com ele sobre essa questão do reajuste do ICMS. Não é no reajuste o preço da gasolina, o preço da gasolina continua o mesmo. Agora, o reajuste foi no ICMS cobrado, que aí sim implicará em um aumento no preço da gasolina de até 26 centavos, segundo o secretário Marialvo Laureano. Fábio, se você puder me colocar aqui. Enquanto você não traz o cabo, daqui a pouco. Atenção, Bahia. Atenção, Bahia. Acabei de receber o semanário da Prefeitura Municipal de Bahia. Tá recheado. Não tem aquele hambúrguer que são 3 carnes de hambúrguer. É um X tudo, né? Gigante. É um mega burger, né? Um mega burger. Pronto, é o semanário oficial de Bahia. Tem secretários exonerados. Tem vereadores voltando para a Câmara Municipal de Bahia. Além de estar recheado um monte de cargo de chefia. Tá feia a coisa em Bahia. Daqui a pouco eu trago tudo. Muito bem. Vamos falar da gasolina. O secretário explicou o que, Fábio Augusto? Vamos ouvir o secretário Marialvo Laureano, que ele dá esses detalhes sobre esse reajuste no ICMS que culminou no aumento de 26 centavos para a gasolina aqui na Paraíba. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo ao F5 da Pop FM. Boa tarde aos amigos da Rádio Pop. Então, com relação à alteração da tributação do ICMS sobre a gasolina, é importante ressaltar que essa alteração, a legislação dela é a Lei Complementar 194 do ano passado, ainda do governo Bolsonaro. E após algumas tratativas relacionadas a questões operacionais, houve um acordo do atual governo federal com a intermediação do STF e a vigência passou a ser a partir de 1º de junho. Mas o porquê disso, né? Primeiro, a tributação da gasolina era através da alíquota ad valorem. É um percentual em cima do preço de saída. No caso do combustível, é o PMPF, Preço Médio Ponderado Final. Isso com vigência até ontem, até o dia 31 de maio. A Lei Complementar 194, ela alterou a tributação para a alíquota ad rem. Ad rem, na verdade, a tributação é um valor nominal, um valor em real. E no caso atual, o valor é de R$ 1,22 por litro de gasolina. Esse valor foi definido pelo CONFAZ. Então, a Paraíba não tem como alterar esse valor. Mas é importante ressaltar que o preço que se pagava até ontem, o preço realmente estava um preço baixo, o valor estava baixo. Por quê? Porque o nosso governo ele não aumentou a alíquota modal. A Lei Complementar 194 do governo anterior, do meio do ano passado, ela trouxe um impacto negativo muito grande nas finanças dos estados, uma queda na arrecadação muito, muito acentuada. E aí a maioria dos estados brasileiros aumentaram a alíquota modal. A alíquota modal era de 18%, uns aumentaram para 19%, a maioria para 20%, outros para 21% e outros para 22%. O nosso governo não aumentou a alíquota modal. Por quê? Porque quando você aumenta a alíquota modal, ela não vai incidir só sobre o combustível, mas vai incidir sobre todos os produtos. E isso, com certeza, ia prejudicar toda a população, todos os cidadãos, em especial aqueles que têm uma renda menor. Portanto, o nosso estado optou por não aumentar a alíquota modal. O nosso governo ele é reconhecido por um governo que desonera os cidadãos ou desonera os setores produtivos. Mas o que é importante?
que esse aumento de 27 centavos, porque o preço médio ponderado do PMPF da gasolina era 5,28 e 18% de 5,28 dá 95 centavos. Bom, tá aí. Só É muito técnico. É muito técnico. É Um secretário, né? Um secretário que é técnico e explicou todos os detalhes aí sobre esse reajuste. Volto a dizer, reajuste é no ICMS. O reajuste, na verdade, o reajuste no ICMS é no modelo de cobrança. Só bem... Como foi uma decisão tomada em 2022, dizendo o seguinte, que a partir de 1º de junho, o país todo terá que cobrar o valor do ICMS nesse sentido. Como na Paraíba a gente cobrava 90 e pouco, se eu não me engano 96, e o valor no Brasil todo vai ser 1,22 pelo litro da gasolina, aqui houve uma elevação. Isso. Apenas 3 estados houve uma diminuição. 3 estados brasileiros que lá já cobrava 1,30 e alguma coisa, aí teve que ir para 1,22. Agora, na ponta, eu tô vendo aqui, pelo menos pelo aplicativo Preço da Hora, Fábio Augusto, que o preço da gasolina... funciona mesmo? Funciona. Eu já comprei várias coisas pelo aplicativo Preço da Hora. Eu já precisei de algumas vezes e... Funciona. É um aplicativo do Tribunal de Contas do Estado com a Secretaria de Finanças do Governo da Paraíba. Por exemplo, tem aqui no bairro dos Estados, gasolina a 4,77. Eu acho que é aquele posto ali que era do supermercado Extra, né? Como o Extra fechou, nem sei quem é o dono daquilo ali. Mas estou vendo aqui que no posto de expressão, na Epitácio Pessoa, por exemplo, está 4,87. Ou seja, parece-me que até agora esse reajuste não chegou na ponta. A gente espera que demore um pouquinho. Nosso amigo Arthur, de Nova Mangabeira, que trabalha como vigilante lá no Centro de Convenções, Fábio Augusto, dizendo que o evento, com ministros, com o prefeito Cícero Lucena e com prefeitos de 43 cidades brasileiras, começa daqui a pouco. Daqui a pouquinho, 13h30. 13h30, vamos ter aí o ministro Wellington Dias, evento importante para a cidade de João Pessoa. Mas vamos dar uma rodada de ouvintes aqui. Tô com saudade de botar o povo para falar, viu, Coxinha? Olha, antes do boa tarde de Juliana, vamos trazer uma rodada de ouvintes? Vamos sim, mas deixa eu só trazer uma informação bem rapidinha aqui, que o senador veneziano Vital do Rego assegurou mais uma liberação de crédito para a Prefeitura de Campina Grande, certo? Junto ao Ministério da Fazenda, esteve com o ministro Fernando Haddad, no valor de 50 milhões de reais, viu? Para obras, liberação para crédito para a Prefeitura de Campina Grande. É isso mesmo. Bom, valeu, 50 cabeludo. milhões de reais para Campina Grande. Tá muito afinado. Ontem esteve com o prefeito de Campina, né? Lá em Brasília. Esteve tirando foto, pousando para foto. E o Romero só do outro lado, só olhando. E o Romero só do outro lado Só olhando. Do outro lado. Aliás, a senadora Daniela Ribeiro deu uma declaração à imprensa hoje que não tem problema nenhum com Romero Rodrigues, ela que é a presidente estadual do PSD, Romero que já foi do PSD, ela não tem problema nenhum com Romero Rodrigues. Enivaldo foi vice, né? E quer uma aliança ampla em Campina Grande. Eita, meu Deus. Isso, Bruno tá tremendo de todos os lados, viu? É verdade. Rodada rápida de ouvintes, DJ Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Coxinha. Eu faz um LAE. Meu amigo, a gasolina tava 4,89. Já tá 5 e pouco já, Fabão. De ontem pra hoje. Quem é o culpado disso tudo, Fabão? Diz aí. Valeu, Jefferson. Eu, pelo menos no aplicativo, não tá mostrando, não. Diz aí, Jefferson, onde é que tá? Inclusive, a gente acabou de falar, né? O Procon está fazendo aí visitas técnicas para ver quais os postos estão aplicando aumentos, reajustes sem justificativa. E aí, vamos ficar atentos. Importante demais sua participação, inclusive, Jefferson. Sentindo uma pitadinha de sarcasmo, né, querido? Mas, veja, a gente está aqui alerta justamente para fiscalizar, ficar atentos e denunciar esses casos de abuso, viu? Jefferson, isso foi aprovado em 2022 e sancionado pelo presidente Bolsonaro. Só para ficar claro. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, a bancada do F5. Meu nome é Rebeca e Fabão, me tira uma dúvida e me esclareça ao mesmo tempo, se vocês aí da bancada também puder. Esse shopping aqui, Varadouro, que fica próximo à rodoviária, na lateral da Integração,
Quem é que organiza? É a prefeitura? É algum superintendente? Porque, rapaz, o banheiro tá de dar nojo. É melhor a pessoa parar e fazer as necessidades na rua, se for o caso, do que ali dentro. As portas quebradas, nenhuma descarga funciona. Todas as vezes que algum cliente nosso precisa utilizar o banheiro, tem sempre uma surpresa lá dentro do banheiro do sanitário. Não funciona nada, não existe desinfetante, não existe água sanitária. Então, assim, impostos, com certeza todos pagamos, principalmente os comerciantes ali. Como é que a gente pode ser socorrido diante disso? Porque é vergonhoso chegar um cliente, a gente atende no nosso box e pergunta se tem um banheiro disponível, a gente indica e chega lá, até para nós mesmos que passamos o dia trabalhando dentro do Shopping Varadouro, segurança de qualidade. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Alguém aí que puder fazer alguma coisa, porque só ligando aqui na rádio mesmo para poder sermos ouvidos, né? Sermos vistos. Ô Rebeca, obrigado demais pela tua participação. Eu confesso sinceramente que não sei se, por exemplo, é a Prefeitura de João Pessoa, se é o governo do estado, se é a iniciativa privada. Confesso a ti que eu não sei, mas lhe prometo que a gente vai cair em campo, viu, Juliana? Vamos descobrir quem é que administra o shopping ali do Varadouro, que é onde era antigo, como era o nome? Lobragem? Não, era outro nome daquela empresa ali, esqueci agora o nome. Mas daqui a pouco volta, que você é mais novo, não sabe não, tem uma loja. O Shopping Varadouro. A gente precisa saber se é a mercado prefeitura... de artesanato funcionava ali, não? Não, era outra loja, rapaz, Imepa, eita, bicho, deu um branco agora. Enfim, porque pelo que a Rebeca descreveu, a situação tá complicada. Aí, meu amigo, já tá difícil, né? Ir pro centro da cidade. Olha, se você entrar em mercado público, for precisar usar um banheiro público, amigo, em um mercado público, em um shopping popular desse, é uma coisa lastimável, viu? Ó, tô recebendo aqui, Jefferson tá dizendo, que ele falou agora mesmo, Juliana, desse valor da gasolina, ele tá dizendo, em Tibiri, Porto de Santa Rita, já tá acima de R$5. E Luciano Silva mandou a mensagem para dizer que gasolina já está a R$ 5,39 na pousada de Conde. Então, o preço especulado nacionalmente, né, foram feitas avaliações de todos os estados, aliás, dos municípios que já estavam com o preço devidamente reduzido por todas as medidas do governo, e a especulação para Paraíba é que o aumento fosse de apenas 26 centavos. Então vocês pegam o preço do qual vocês se lembram da última semana, acrescenta 26 centavos e vê se está na média. Se sim, é o aumento esperado. Se está muito acima, cabe uma denúncia, porque aí é um aumento injustificável. Esmeraldo Gomes está dizendo que no bairro dos Estados está R$ 4,87. Bom demais saber. Ah, rapaz, aqui meu amigo Sérgio Terceiro trazendo onde era EMPA, que era GM. O Shopping do Varadouro é lá. Porque Fábio Augusto é novinho, viu, meu querido Sérgio Teixeira? EMPA, eu me lembro que eu tinha um grande amigo que trabalhava lá, meu amigo Trajano, trabalhava lá na EMPA, onde é o Shopping Varadouro. Obrigado, Sérgio Teixeira, obrigado, meu irmão. Abraçar a Neumann, meu amigo Neumann também tá dizendo, Fabão, é EMPA lá, antiga Chevrolet, obrigado, Neumann. Deixa eu mandar um abraço também aqui pro meu amigo Rômulo Oliveira. Tá me mandando aqui o novo lançamento de Miramaia para o São João. Daqui a pouco a gente vai tentar colocar aqui, inclusive trazer Miramaia aqui, né, meu querido Rômulo Oliveira, pra gente trazer Mira aqui num sextou cultural da nossa sexta-feira, como sempre. Abraçar minha amiga Cíntia Almeida. Cíntia, cheiro no coração, obrigado como sempre pela audiência. Mais ouvinte aqui no F5. Deixa eu trazer a informação bem rapidinha, confirmada aqui, viu? O Zanin será indicado para o STF, no lugar da vaga Lewandowski. Confirmado. O advogado Luciano, né? O nome dele é Luciano Zanin, Luciano Zanin, né? Luciano Zanin. Cristiano Zanin. Mais um ouvinte, coxa. Alô, boa tarde. Bom dia, Fabão, Fábio, nosso querido PP, todos que fazem aí a nossa coxinha, que é o rei das carrapetas, aí o nosso querido Rui Dantas, e boa tarde, ouvinte.
Olha como eu estou feliz, Pepe. Tu tivesse essa sensibilidade hoje com o Fábio e verificar as participações pífias. Eu fiz uma crítica faz uns 4 dias, foi segunda-feira, da participação dele lá no Senado, que até de uma maneira me expressei pejorativa de cagarroçado, até eu pedi desculpa depois. Meu amigo, você vê a bancada do PL, eu estou dizendo assim, olha, do PL, a tristeza, aquele pessoal que são militares, são todos, meu amigo, que despreparo fora do comum. Cara, eu que passei 9 anos ali dentro, vendo Wilson Braga, Marcondes Gadelhas, Hernando Sátara, Edmir Tavares, Edivaldo Mota, os cobras, fazia gosto você ver. O Otacílio Queiroz, Brasilino Leite, só você vendo a capacidade desse povo. E eles eram importantes, eles só participavam com coisa quando o discurso abrangia toda a Paraíba e a parte do Nordeste. Essas picuinhas assim, besta, coitado, ele não levantava, porque realmente eu tinha terminado o jogo e assistindo a participação. Inclusive um colega de vocês coloca no blog dele aí, assista as participações de Cabo Gilberto. É muito peito o cara fazer aquilo. Pelo amor de Deus, me perdoe, desculpe, eu também não concordo com nada desse rapaz. Valeu, meu amigo Araújo Valentina. Fabão, tu sabia que Tony Martins é torcedor do Auto Esporte? Estão me perguntando aqui. Estão dizendo aqui que Tony Martins é torcedor do Auto Esporte. Estão me dizendo aqui, sofredor como eu. Olha, atenção, Bahia. O rap é grande, Fábio. Quem que vai trabalhar? Rapaz, eu não acredito. Eu tô com 11 páginas aqui do Diário Oficial, o semanário. É só figurinha carimbada. Como dizia, de quê? De exoneração? Exoneração, Fábio. Fofinha tá fazendo rapa. A limpa. A limpa. Quem que vai trabalhar? Caneta azul, azul caneta. Segura aí, não diga agora não. Segura aí. Segura aí. Fabão, Mangabeira, cadê o posto? Olha aí, Fabão, abasteci em Mangabeira. Hoje, R$4,97. Como é o nome do posto, meu Deus do céu, aqui? Posto Santa Rita de Mangabeira, R$4,97. Não tem o nome do nosso ouvinte aqui que mandou, não. Obrigado. Hein? Como é, Coxinha? No garfão. Ah, foi Flávio de Mangabeira que mandou. Valeu, Flávio. Obrigado pela audiência. Pepa, quem tá mandando mensagem pra gente é o professor Adenilson União Maia. Fala, Una! Boa tarde, Fábio Bernardo, Petrônio Torres, demais companheiros e amigos da nossa querida Rádio Pop. Esporte amador da Paraíba e de João Pessoa, principalmente agradecendo, né? Esse espaçozinho que vocês nos autorizam. E lhe dizer, Fábio, eu fiquei muito feliz ontem de ver o nosso secretário de Esporte, Lindolfo Pires, né? Já entrou mostrando o serviço. Foi ontem recebido em audiência pela ministra do Esporte, Ana Moser. E quem abriu as portas lá do Ministério foi a nossa senadora Daniela Ribeiro e o vice-governador Lucas Ribeiro também estava acompanhando o Lindolfo Pires. Já conversei com ele por telefone e ele disse que em breve espaço de tempo nós teremos excelentes notícias para o paradesporto paraibano e para o esporte escolar também, paraibano e brasileiro, né? Já que a Paraíba confirmou presença em todos os jogos escolares brasileiros, tanto pela CBDE como pelo Comitê Olímpico Brasileiro. E pelas informações que eu tive de Steph Vanderlei, a Paraíba esse ano deverá levar a maior delegação de todo o Nordeste brasileiro, que é uma honra para todos nós. Aquela ideia do futebol de campo, viu? Fizemos um levantamento, Fábio, no país do futebol há 15 anos que a modalidade de futebol de campo está fora dos jogos. E nós já formamos uma comissão. E para a semana vamos ser recebidos pelo nosso querido Lindolfo Pires, professor Reinaldo Nóbrega de Carvalho, que foi diretor da Faculdade de Educação Física durante muitos anos, professor Mineiro, nosso querido professor Giovanni, né, que é da parte de arbitragem, e também teremos a presença de Oscar Moura, né, e nós vamos realmente bater o martelo. E tudo indica que o secretário Lindolfo Pires dará essa grande notícia, a volta da modalidade de futebol de campo. E nós agradecemos muito a esse trabalho de vocês em valorizar a nossa juventude na prática do esporte. Um abraço, meu carinho e meu respeito. Valeu, professor Adenilson União Maia, com informações boas.
para o desporto da Paraíba. Mais um ouvinte, DJ Coxa. Alô, boa tarde. Falando sobre esse caso do muro de contenção, né, da construtora Delta na Praia do Bessa, eu fico assim estarrecida, porque ali naquele local, né, praticamente funcionava o Clube dos Médicos, e o Clube dos Médicos fez essa permuta para ir para outro local, porque ali o mar avançou demais, estava comendo toda a parte do prédio. Então se inventa de fazer um edifício, já se coloca um muro de contenção. Por que um muro de contenção? Porque está vendo que aquela água avança. Então a justiça pede que tire. Então a gente vê o que será desse pessoal que comprou esse apartamento, né? Porque eu acho que praticamente está construído dentro da água, né? Boa tarde, Messi. Minha amiga Messi, obrigado pela tua participação aqui no F5 1319. E atenção, Paraíba! Eu disse atenção, Paraíba! O Corregedor Geral do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, acaba de pedir a inclusão de uma das ações de investigação judicial eleitoral, as chamadas AGES, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na pauta da corte. A ação foi protocolada pelo PDT e pede a investigação de Bolsonaro pela prática de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. O ministro Benedito Gonçalves, que é o relator da ação, pediu à presidência do TSE que a inclua na pauta. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, estava aguardando a posse de 2 novos ministros titulares nessa semana para pautar as AGES que podem tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Pepa Torres, parece que a situação do capitão começa a se complicar no Tribunal Superior Eleitoral. Pepa. Era previsível e creio que não só na corte eleitoral, eu acho que na corte civil, na corte criminal, no âmbito desses 2 segmentos aí, Bolsonaro terá dificuldades. Todos já sabiam disso, inclusive eu cravava, brincando, mas cravava que Bolsonaro iria se exilar em algum país, eu falava até em Belarus, né? E assim, a coisa vai ficar feia para o capitão, tanto na parte eleitoral como na parte civil e criminal. Sem foro, não é isso? Sem foro privilegiado, o presidente tende a cair em desgraça. Aguardemos o tempo. Pois é, Ju, quem parece que caiu em desgraça foi o G. Dias, o ex-comandante do GSI, o homem que cuidava da segurança do Palácio do Planalto. Informações divulgadas pelo jornal O Globo apontam que o ex-comandante do GSI, o coronel G. Dias, teria fraudado, adulterado relatórios sobre o 8 de janeiro, Ju. Nos conta tudo, Juliana. A Juliana não quer sambar. Boa tarde, meu povo. Na verdade, Fábio, eu gostaria da ajuda de vocês para compreender o que de fato aconteceu. Isso foi uma apuração da jornalista Malu Gaspar, do jornal o Globo, repercutiu aí na mídia nacional. Eu estou vendo, inclusive, aqui um desdobramento que foi publicado pelo Terra, e diz o seguinte: na minha leitura, me parece que foram 2 relatórios. Eu vou ler a notícia para vocês, mas antes disso eu vou dizer um pouco da minha percepção e ver o que vocês entenderam disso. Houve 2 relatórios, né, depois dos atos de 8 de janeiro, um deles emitido pelo G. Dias, né, pelo coronel Gonçalves Dias, e outro depois
pelo que foi substituído, né, pelo novato, digamos assim. E nesse segundo relatório havia a omissão de diversos pontos que haviam sido incluídos no primeiro. A acusação é de que esses pontos haviam sido excluídos pelo próprio G. Dias. Mas eu não compreendo como é que ele foi apresentado no segundo momento. Enfim, eu vou ler a notícia e aí vocês conseguem nos ajudar a compreender melhor. A notícia publicada pelo Terra diz o seguinte: a comparação de 2 relatórios da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, sobre os ataques às sedes, né, dos 3 poderes no dia 8 de janeiro, mostram que o Gabinete de Segurança Institucional, conhecido GSI, de Lula, então comandado, né, naquela época comandado pelo general Gonçalves Dias, falsificou o primeiro documento enviado ao Congresso. Esse conjunto de documentos foi apresentado pela ABIN na tarde de ontem, quarta-feira, aos parlamentares da CPI, aliás, da CPMI, né, que está investigando toda essa situação. E aí o seguinte, segundo o veículo, que é o Globo, né, da colunista Malu Gaspar, foram retirados do primeiro documento os registros de que o general foi informado por mensagens sobre os crescentes riscos de tumulto e de invasão aos prédios públicos. Ele teria recebido 11 alertas em seu celular, com 3 mensagens enviadas exclusivamente a ele. Esse primeiro relatório foi entregue à comissão no dia 20 de janeiro, assinado pelo diretor adjunto Gonçalves Dias. Saulo Moura da Cunha. Vamos reler isso aqui, que ficou confuso. Esse primeiro relatório foi entregue à comissão no dia 20 de janeiro, assinado pelo diretor adjunto de Gonçalves Dias, Saulo Moura Cunha. Seu envio foi requerido pela própria CCAI após atos golpistas. Vocês compreendem a confusão? G. Dias adulterou o relatório enviado ao Congresso. Ele foi alertado, ele retirou isso, porque ou ele agiu de má fé, ou ele foi relapso lá no começo, e agora está querendo tirar o dedo da seringa. E aí quando chega o novo GSI, que manda o outro relatório, os caras checam, conseguem identificar a adulteração, que ele adulterou, que ele omitiu. Não é isso? Pois o segundo relatório, certamente, Fábio, o segundo relatório no qual aparecem os alertas foi enviado à comissão no dia 8 de maio, ou seja, um pouco antes da instalação da CPMI. Esse G. Dias tem que ir pra cadeia. Porque, não, tem que ir. Tem que ir pra cadeia, porque tá o tempo todo mentindo, cara. Fábio fosse juiz, hein? Não, tá o tempo todo mentindo. Já preside nesse Brasil. Vocês queriam ontem que só porque Coxinha? Segurança deu um murro. Se Fábio Bernardo fosse excelentíssimo. Só porque o segurança deu um murro. É isso que eu tô dizendo. Deu um murro. Só porque? Não, deu um murro. Porque deu um murro, você queria que mandasse prender. Claro. Agora esse G. Dias tá em Maria da Penha, flagrante delito, uma mulher idosa. Quer mais o quê? E esse G. Dias, tá... Por isso que eu acho que... mas tem que... Meu irmão, aí tem que provar, né? Aí tem que provar, aí tem que investigar. Já foi provado agora. Tem que mentindo aí. Foi enviar o novo relatório. Negócio, teve que ir um relatório. Tem que ir pro pé do juiz. Agora, o cara agride uma mulher, né? Uma senhora de idade, em pleno exercício da profissão. Tem um elenco aqui, uns 10 crimes. Canalha daquele, Deus me perdoe. Mais ouvinte no F5. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos da Pop, aqui é André Piluito Pedal Jampa. Venho aqui pedir o excelentíssimo João Azevedo aí, nosso amigo, companheiro, que deu um ar de segurança pra gente, ciclista aí. Uns amigos da gente foi assaltado sábado, a mão armada na Ribeira, entre Forte Velho e Livramento. E a gente pede encarecidamente ao excelentíssimo governador, que tem muita atenção com a população da Paraíba, que designe um delegado para fazer uma investigação. A gente já tem algumas informações já, e a gente queria repassar para os competentes de segurança pública, para dar um ar de segurança para nós ciclistas que usamos a bicicleta como lazer e meio de transporte. Valeu, obrigado. E qualquer coisa, podem entrar em contato com o Pedal Jampa pelo WhatsApp 9982-1028 para marcarmos uma reunião, sentarmos, fazemos uma mesa redonda e chegamos a um denominador comum, que é a paz. A paz na Paraíba e no mundo. Valeu, obrigado. Valeu, Pedal. Espero que o Rádio Escuta do Governo do Estado esteja anotando, gravando tudo e atenda a solicitação
do André Nascimento, o homem do Pedal Jampa. Quer dizer alguma coisa? Não, tem mais ouvinte aí que eu tenho informação aqui. Deixa eu colocar mais ouvinte aqui. Não, coloque aí. Daqui a pouco eu trago. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio Bernardo. Boa tarde, Juliana Coxinha. Aqui é Reinaldo Chacon. Rapaz, eu ia chamar esses aplicativos e esses motoristas de caminhão de começar, a palavra começada com C, né? Mas vou deixar a palavra. Mas, meu irmão, escuta aí o secretário da Fazenda, certo? De quem é a culpa? É de Bolsonaro. Faz um belo de Bolsonaro, de bosta, que o governo deles fizeram, tirando CPMF, tirando os estados, quebrando os estados. E falando nisso, Bolsonaro quebrou o estado, viu? Quebrou a Caixa Econômica. Ninguém fala sobre a Caixa Econômica, só falaram sobre Maduro, né? Que ele deixou um rombo de 10 bilhão em compra de voto, né? E outra, esse Cabo Gilberto é muito burro. Como é que ela disse que é de minoria porque ela é careca e fala do LGBTQIA+. QIA+, ela é minoria. Ela é burra, pedeuta. Esse ignóbil. Como é que Mangabeira vota no caba desse? Como é que a polícia fez uma votação no cara desse, meu irmão? Boa tarde a toda do F5. Meu amigo, para aumentar é muito fácil, os postos não tanto fazem isso, né? E o próprio governo, para aumentar é fácil demais. Agora você vê, o gás natural, o GNV, teve uma diminuição no mês passado, a partir do dia 1º de maio. É tanto que em Pernambuco, o preço foi reduzido em 50 centavos por metro cúbico. Lá era 3,65, baixou para 3,15. E aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, o gás natural continuou com o mesmo valor. Não teve sequer um centavo de diminuição. Essa é a verdade. Para aumentar é fácil demais, muito fácil. Boa tarde. Boa tarde, o nosso ouvinte Vavá Soares. Uma boa pergunta. A gente tem que ir atrás da PB Gás. Por que o gás natural veicular, é assim mesmo, não é? Gás natural veicular, né? GNV. Em Pernambuco é bem mais barato porque aqui na Paraíba. Tem que ter alguma explicação, tem que ter alguma explicação. Deixa eu colocar mais ouvinte para você trazer a informação, por favor. E daqui a pouquinho já está nas mãos de Luciano Coxinha, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, é interceptado no centro de Campina pelos ambulantes que disseram: prefeito, deixa a gente trabalhar, prefeito. Eita, confusão, meu Deus. É confusão. Nem no dia da inauguração não, da abertura do São João. E você vai trazer alguns nomes aí dos exonerados lá de Bahia? Não, vamos trazer todos os nomes, só tem figurinha carimbado. Eita, não tem o álbum da Copa do Mundo? Eu comprei o álbum da Copa do Mundo. O primeiro-ministro está nesse meio aí? O álbum da Copa do Mundo, que vinha umas figurinhas difíceis, né, carimbadas, que era mais caro e tal. Pronto. O Diário Oficial, que é o semanário da Prefeitura de Bahia, só tem essas figurinhas. Não tem nenhum gari, não tem nenhum auxiliar da terceira pessoa depois de ninguém, não. É só coordenador geral e secretários. Passou o rodo. Fofinha, passou o rodo. Mais dois ouvintes pra gente pro intervalo comercial. Eu não tô rindo a desgraça alheia, não, gente. Não, pelo amor de Deus. Um termo, né? Passou o rodo. Exatamente. Né? Eu nem sei se a gente tá rindo. Talvez tenha algumas dessas aí, esses aí que nem trabalhavam. Que mereciam mesmo. Nem trabalhavam mesmo. Dois ouvintes, Coxa. Alô, boa tarde. Fabinho, a questão não é só o shopping não, Fábio. O comércio em si ali, do Varadouro, ele está precário mesmo. Estão fechando lojas todos os dias. Tem que ter alguma solução, alguém tem que chegar ali, procurar alguma forma de esse pessoal da sobrevivência. Porque quem perde não é o comerciante, não. Quem perde é o funcionário, é o pai de família que trabalha numa loja daquela, que trabalha numa repartição daquela. Eles que são os prejudicados. Por tabela, é uma família que vai ser prejudicada. Entendeu, meu amigo? Agradeço a vocês aí, parabéns aí pelas palavras aí em defesa desse povo, viu? Obrigado mesmo, Fabão. Valeu, meu amigo Arroz. Fábio Augusto trouxe o tema, levantou o tema e a gente vai segurar na canela desse tema pra gente ver se a gente consegue dar a nossa contribuição para a melhoria do Hashtag estacionamentos no centro. Mais ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde a todas e todos, né? Essa operação que eu acabei de ver da Polícia Federal, que li superficialmente
nas redes sociais, com a turma ligada a Lira. Bem, todos sabem, né? Quem não sabe, eu finge que não sabe. Lira foi um dos candidatos de Bolsonaro, né? Da turma de Bolsonaro, onde ele se agarrou e elegeu a turma dele para ser o presidente, um do Senado e um da Câmara Federal. Lula teve que engolir de goela abaixo e apoiar eles. É duas coisas. Ó, você vai trabalhando caladinha, tá, pegou a turma com dinheiro que eles comem desde a época de Bolsonaro. Bolsonaro gastou milhões e gastava para ter a votação ao seu favor, como o Lula também está gastando. E só ressaltando, a maior bancada é bolsonarista. Então quem está levando dinheiro, não deixando governar, são os deputados federais e os senadores, querendo dinheiro para votar de acordo com o presidente quer. Para o presidente ganhar, tem que comprar. Então, só lembrando, a maior bancada é bolsonarista. Quem está levando dinheiro são os bolsonaristas. Valeu, nosso ouvinte Renato Lima. Ele estava se referindo a uma ação da Polícia Federal hoje, que encontrou o cofre superlotado de dinheiro com aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira. Esse é um morcegão perigoso, esse Arthur Lira, né? Como o Renato, como a voz do Renato lembra do saudoso Rômulo Cunha. É verdade. Rômulo Gouveia. Rômulo Gouveia, pronto, essa altura do campeonato já estava ligando. Você não vem não pro São João de Campinas não, Betânia. Só as pulseirinhas estão lá em casa. Era uma figura. Gestor, político. Um grande homem, viu? Um homem, ser humano. Rômulo Gouveia. Rafael Falcão tá dizendo: Fabão, diga a Juliana que perto da casa dela a gasolina tá R$4,89. Posto do Girador do Cajueiro. Pois é, eu tô colocando bem baratinho no Posto Opção, né? Também. Boa. O Posto Opção é o mais barato de toda João Pessoa. 13h35, meu amigo, minha amiga, descubra porque a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, é transparente, é aveludada, não queima da boca e tem um puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. E agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar para o 83... que é o DDD da Paraíba, 98801-3717. Ou então acessar o Instagram oficial Boa do Brejo, uma cachaça que é nossa. Boa do Brejo, Coxa de Areia, cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Ei, escuta isso. Chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 13h36. Vamos passar rápido ali no caixa, dar uma faturada. Na volta, Petrônio vai trazer a lista dos exonerados por fofinha em Bahia. Tem também o vídeo da confusão envolvendo o prefeito Bruno Cunha Lima. Eu não acredito uma coisa dessa. Isso mesmo, foi cercado por ambulantes agora pela manhã em Campina Grande. Fábio Augusto também tem mais informações. Juliana tem uma coisa importante para soltar já. E tem mais notícia boa. Não é uma coisa, né? Não é uma coisa, é uma notícia. E tem mais interações aqui no Agora, F5. Luciene Malvadona. Lulu Malvadona. Rapaz, em pleno início de festejo. Eu quero saber se... Como é que essa turma vai comprar pamonha, Fábio Augusto? Rapaz, olha, se esses exonerados aí, conforme o Petrônio trouxe, foi de primeiro e segundo escalão... Não, você trouxe a informação. Se são de primeiro e segundo... Não são coitados, não são coitados, não. Pra mim aí não tava trabalhando, não. Eu quero saber se Fofinha se livrou... é acordo político aí. Se Fofinha se livrou dos babões que só fazem prejudicá-la. Vamos pro intervalo, a lista sai já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa.
Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Essa já sua quentinha. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3, 2, 2, 2, 6, 4, 4, 4. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Seus domingos na Pop não serão mais os mesmos. Olá, amigas e amigos. Eu sou J. Ferreira e estarei com vocês a partir do dia 4 de junho aqui na Pop FM. J. Ferreira e amigos. Estreia domingo, dia 4 de junho, das 6 às 9 da manhã. J. espera por você. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h40. Como é bom saber que essa Rádio Pop, a cada dia que passa, recebe mais estrelas. J. Ferreira, Super J Show, rapaz. O homem do De Olho na Cidade. De Olho na Cidade. O grande Jotinha, rapaz. Rapaz, eu gostava dos programas que ele fazia nas manhãs de sábado. Não lembro a emissora, acho que era a Bandeirante, não sei. Ou era o Sistema Correio na TV Correio? Época era TV O Norte. TV O Norte, né? Super J Show. No Teatro de Arena era? No Teatro de Arena do Espaço Cultural. Eu fui várias vezes pra lá. Gostava demais. Acordava e ficava na cama vendo. Então, Jotinha, domingo, de que hora vai ser o programa de Jota? Começa de 8 horas da manhã, Coxinha? Vamos ver, solta aí. Seus domingos na Pop não serão mais os mesmos. Olá, amigas e amigos. Eu sou J. Ferreira e estarei com vocês a partir do dia 4 de junho aqui na Pop FM. J. Ferreira e amigos. Estreia domingo, dia 4 de junho, das 6 às 9 da manhã. J. espera por você. Jotinha de 6 às 9 da manhã, a partir Olá, deste meus amigos, domingo. minhas amigas. O Coxa trabalhou com ele, Fábio Augusto foi produtor de Jota. O cara que me colocou na comunicação foi ele. E eu andei muito com o Jotinha, quando ele andava muito comigo. Alô, você que vai acordar cedo no domingo. Alô, você que vai estar de virote no domingo. Alô, você que vai malhar, vai correr. Que foi, Fábio? Ô, Fábio Augusto, Fábio é meu sensei. Ué, tá pegando a bicho. Fábio Augusto, eu já prometi a J. Ferreira que eu vou trazer pra ele o Pato Zé.
Vou entrar em Então, contato com o Pato Zé Zé pra vir participar do programa dele aqui no domingo. Um abraço ao nosso amigo Sérgio. 13h42, André Nascimento acabou de passar uma mensagem aqui falando sobre um assaltante de bikes. E ele acabou de passar a informação que acabaram de prender o assaltante lá no Cabo Branco. André Nascimento disse que o camarada que estava roubando as bikes acabou de ser preso lá no bairro do Cabo Branco. Pepa Torre, que confusão foi essa em Campina Grande? Conta aí, Coxinha vai soltar o vídeo. Tem áudio também no vídeo? Tem, Coxa? Tem, Pepa? Tem áudio, tem vídeo, tem som, imagem, tem tudo. Mas aí contextualiza. Vou repetir. O prefeito Bruno Cunha Lima foi ao centro da cidade e se deparou com ambulantes que trabalham no centro, que trabalhavam aos arredores do Parque do Povo, que foram despejados, foram expulsos. E os ambulantes pediram ao prefeito que deixasse eles trabalharem. Teve um princípio de tumulto. Solta aí, Luciano Coxinha, para os nossos ouvintes telespectadores que vão ver e ouvir. Quem está no rádio vai ouvir, quem está em casa nos acompanhando pelo YouTube vai ver e ouvir. Então, o prefeito aqui saiu aqui, o pessoal está atrás do prefeito. Olha aí, ó. O pessoal botaram o prefeito aqui para... Estava demorando, o prefeito teve que sair urgente aqui, porque o pessoal vinha buscar ele. Situação aqui. Queremos trabalhar! Olha para a direita, queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Queremos É porque a Prefeitura de Campina Grande proibiu a instalação dos comerciantes no entorno do Parque do Povo. Proibiu não, meu irmão, retirou. Retirou? Não vai ter... Ninguém vai poder mais vender um milhinho ali. Não, nem pipoquinha. Agora, a alegação dele é por quê? Porque aquilo ali é para subir segundo de escape a empresa organizadora, que é a do Bar do Cuscuz. Qual é o nome lá do... Não sei. Sabe? Não sei. Pois bem. Confesso que não sei. A sei. empresa que está trazendo as grandes atrações para o São João de Campina Grande disse que onde os ambulantes estavam instalados seriam áreas de escape, ou seja, se tiver algum tumulto, alguma confusão, os setores que eles estavam ocupando serão essas áreas. Agora, engraçado que há 39... Arte e Produções. Jocélio, né? Jocélio, dono do Bar do Cuscuz. Arte e Produções. Jocélio. Quem ganhou a concorrência foi Jocélio. Tem um amigo nosso aqui. Agora, agora engraçado, o melhor sabe? do vídeo foi o prefeito que ignorou, né? 39 anos. Ignorou, né? Não, o pior é a assessoria do prefeito, que sabendo de uma confusão dessa, deixa o prefeito com um boi de rei desse. 39 anos que acontece, 39 anos que essa turma tá lá. 39 anos que vende cachaça artesanal no Parque do Povo. O poeta que inventou, que batizou o São João de Campina como o maior São João do mundo, o poeta Ronaldo Cunha Lima, provava da marvada. O Parque do Povo. E esse ano também proibiram. Daqui a pouco vão proibir pobre de entrar no Parque do Povo. O Parque do Povo já não é do povo. Enquanto o Bruno Cunha Lima estiver na frente da prefeitura, é bem provável, Petrônio? É bem provável, porque o que ele não gosta de povo, ele não gosta de pobre, porque a gente vê aí, trabalhadores, ele ignorou. Eu não sei se ele não gosta de pobre, mas... Ele ignorou, amigo, ele só gosta na hora da eleição, de receber os votos, rapaz. Ele ignorou os trabalhadores aí, foi embora, os trabalhadores querendo falar com ele, gritando, pedindo socorro, querendo trabalhar, querendo ganhar o pão de cada dia, Petrônio. Porque tem muita gente que nessa época do ano, Fábio, aliás, tem muito campinense que passa o ano todo pensando no São João de Campina Grande para faturar um dinheirinho. Eu tô rindo aí que se a gente já estivesse lá na conexão com a Cariri, o Fábio Augusto ia ser pessoa não grata no São João. Até ele pega no pé do Bruno. A gente quando trouxe Molima aqui, reclamaram que ele está pagando, parece que é 1.200, é isso? Foi, 1.200. 1.200 reais. Para o músico, para o artista. Mas aí vamos ser sérios, não é a prefeitura, não é a empresa, né? É a empresa. Vamos ser a empresa que venceu a licitação. Não, mas eu acho porque a empresa vai ser responsável pelos só os grandes. Não sei. As ilhas de forró
ficarão a cabo da Prefeitura de Campina Grande. Toda a estrutura do Parque do Povo em relação aos bares, restaurantes, que eles fazem uma coisa bacana, né? Eles colocam as réplicas dos restaurantes, dos bares de Campinas, principais, os tradicionais, dentro do Parque do Povo. E ali já há uma outra forma da Prefeitura arrecadar. E aí, de forma muito estranha, disseram que a cachaça artesanal, que é a tradição de Campinas... É porque, no mínimo, aí tem uma empresa grande aí de cachaça que vai vender lá dentro, você vai poder vender. E aqui já saiu até a programação aquelas porcarias da mesmo, 51, da Pitu, que são porcarias, né? Que não são cachaça, são aguardente. Me colocaram no grupo aqui de imprensa do maior São João do Mundo e já divulgaram aqui a programação oficial. Às 18 horas. Como é o nome, Pepa, disso aí? Peraí, viu, Fabinho? Como é o nome? Timeline. Não é Timeline, não. Line Up. Eu chamando ele de porque Line Up é linha do tempo. Aí ele chamava Timeline, aí depois descobri que o nome é outro. Não, porque é linha do tempo. Pode ser também Timeline. Porque o que é Timeline? É linha do tempo. Só vou saber, Ju, que vai dizer. Como é o nome, Ju? Line Up, mas de fato pode ser Timeline também, que é a linha do tempo, né? Mas é Line Up. É o rei do camarote. Chupa essa manga. É o rei do camarote. Isso aí é Line Up Chupa essa manga. Pra quem tá se programando pra ir pra Campina Grande, Fábio Augusto. Vamos lá, atenção aos forrozeiros de plantão que vão estar hoje na abertura do maior São João do Mundo, que esse ano será 32 dias. Serão só mais 30, não são 32. Vai adentrar o mês de julho. Às 18 horas, Rafael Moura, isso, palco principal, hein? 18 horas, Rafael Moura. 20 horas, Bilil de Campina. 22 horas, Alcimar Monteiro. Às 0 horas, entrará no palco Chico César e Geraldo Azevedo com a participação de Juliette. São os dois juntos, é? São os dois juntos. Eita, que legal, pensar que eram separados. São os dois juntos. Chico César e Geraldo Azevedo a partir da meia-noite, 0 hora, com participação de Juliette. Volto a repetir, Alcimar Monteiro às 22 horas. Palco principal. Aí tem aqui palco cultural, vai ter show piromusical, que é a partir das 23 horas e 50 minutos. E é? É, show piromusical. E não está proibido fogos de artifício Campina Grande? Pode com um estouro, né? Não pode ter zoada, não pode ter barulho. E esse piromusical? Eu acho que eles vão fazer a sincronia da música com o efeito luminoso. Deve ser bem isso. Tá proibido também fogueira em Campina Grande, né? E vai ter também show de drone, viu? A partir das 19h40, isso lá no Açude Velho. Se for o que teve no Fest Verão, foi show, viu? Show de drones. O horário da abertura do Parque do Povo é às 18 horas, conforme todo mundo diz. O horário de início de shows, 18 horas. E horário de início de shows no Parque do Cultural também, 18 horas. Essa está sendo a programação. Repete aí, line-up das atrações principais de hoje. 18 horas, palco principal, Rafael Moura. 20 horas, Bilil de Campina. 22 horas, o Alcimar Monteiro, o autêntico forrozeiro. Às 0 horas, Chico César e Geraldo Azevedo com a participação de Juliette. Encerrará a primeira noite de shows do maior São João do mundo. Bom demais. Fabão, se os músicos locais que irão tocar no São João de Campina passarem o chapéu, vão ganhar mais do que o cachê dado por essa empresa ou pela prefeitura. É o nosso querido Albemar Santos, o tanque, que passou a mensagem. Pepa Torre, cadê a lista da discórdia, a lista do chororô, Pepa? Cadê o BG de suspense, Luciano? Vamos lá aos eleitos da prefeita Luciene. Não é a lista do Enem. Atenção, Bahia! Quem pegou o beco na prefeitura de Bahia? Se você tomou suco verde ontem demais, tá de ressaca, tá dormindo ou tá acordando agora, sintonizou o F5, não sabe que foi exonerado, exonerada, preste atenção. Larissa de Moraes Lima, coordenadora da Vigilância em Saúde, da Saúde, tá fora. Fabiano Constâncio do Rego, coordenador geral da Secretaria e chefia de gabinete da prefeita, fora. Chefe de gabinete, fora. Robertino Lopes da Costa, coordenador geral da Secretaria de Chefia de Trabalho e Ação Social, fora. Maria Rosélia de Sena Dias, coordenadora geral da Secretaria da Fazenda, fora. Wagner Santana Silva, coordenador geral de Esporte e Lazer, fora. Adriano Martins,
chefe de divisão de convênio da Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia. Fora. É o ex-vereador, Adriano Martins. É o ex-vereador. Magno Costa Gonçalo, secretário da Gestão e Controladoria. Rua. Luciene da Silva Santos, diretor adjunta da Escola José Ribeiro. Fora. Dauri Estevam da Silva, coordenador do PROCON. Fora. Leonardo Micena da Silva. Eita, o primeiro-ministro. Coordenador-geral da articulação política. Foi não. Fora. O primeiro-ministro. Foi não. Repeta aí o nome. O todo-poderoso lá de Bahia. Leonardo Micena da Silva Barbosa, coordenador-geral da Secretaria de Articulação Política. Fora. Fofinha demitiu Léo Micena. Yuri Salles Marinho, coordenador-geral do Meio Ambiente. Fora. Edna Ferreira de Oliveira, diretor de Divisão e Proteção Especial. Fora. Edivaldo França dos Santos, coordenador-geral da Secretaria de Planejamento. Fora. Adjair Moreira, secretário... Eita, volta aqui. Secretário de Administração. Fora. Adjair Moreira. Administração, viu, meu irmão? Tá ouvindo? Tô escutando. Fora. Adriano da Silva Nascimento, secretário de Fazenda. Fora. Rapaz, perdi a tocada aqui. Voltou aqui pro começo, calma. Rapaz, a lista é grande, viu? Aí Pet tá olhando um documento aí super complexo, viu? Que cada nome é uma folha, ele tá deslizando aí. Não é ação, não. Porque Fábio Augusto botaram, como o Fábio disse, o primeiro-ministro de Bahia, Léo Micena pra fora. Adriano Martins, queixo da bexiga, ex-vereador. Olha, quem sai por último apaga a luz, por favor? Exatamente. Pepa, tem alguma coisa errada aí, Ricardo não? Tavares, presidente da Comissão Disciplinar e Inquérito. Fora. Isso não é promoção pra esse pessoal, não? Promoção, não? Não estão reformulando, não. Albemar tá com cara de manobra isso aí. Sei não. Pera aí. Estão me ligando aqui. Ligue não agora não. Daqui a pouco eu falo, calma. Ou será que Fofinha já tá pensando nas eleições de 2024? Há informações lá em Bahia que ela quer Felipe Leitão, do deputado Felipe Leitão. Só que tem muita gente do grupo dela, atualmente, lá em Bahia, que quer disputar a prefeitura. Será que tem a ver com 2024? Ou será porque a prefeitura está literalmente quebrada, não tem dinheiro para pagar o povo? Ou será só uma maquiagem isso aí? Sabino José Gomes, secretário de Planejamento. Fora. Ele mudou tudo, eu acho que... José Heraldo Barbosa, coordenador-geral da Segurança e Proteção Social. Fora. Será que a gestão tá perdida, Fábio? Tá perdida sem saber qual rumo, porque tá até agora... Josimar Adão Versalhes, secretário de Trabalho e Ação Social. Rua. Todo mundo me diga uma única ação. Lenildo Pereira, secretário do governo. Aí, Rua. Dá uma segurada aí. Pelo jeito é todo mundo aí, Pepe. Pô, me diga uma única ação. Eu não tô achando o Hermeson não aqui. Diga uma única ação que essa gestão de Fofinha fez pela cidade. Uma ação de destaque, uma obra. Não tem, amigo. Não tem. Você roda, você procura, a gente só vê escândalos envolvendo essa gestão. Essa gestão tá totalmente perdida. Foi bom, se foi ruim, o importante é que essa gestão vai embora logo. Amigo Bruno da Indaiá, rádio escuta da Prefeitura de Bahia. Se tiver alguma informação... Jefferson de Oliveira, secretário de Desenvolvimento de Indústria. Fora. Tá bom, Pepe, já foi todo mundo aí. Não adianta mais. Aí já foi todo mundo. Vamos lá, calma, Fábio. Calma. Ô, Fábio, deixa eu trazer a última informação que eu tava querendo já são trazer. 3h56 já. Bem rapidinho aqui, olha só. Olha só, você conhece o cidadão chamado Edivaldo Nogueira? Conhece? Já ouviu falar? Edivaldo Nogueira. Não tô ligando o nome à pessoa. Esse rapaz, ele é prefeito de... Deixa eu ver a cidade aqui, de Sergipe. Prefeito de Sergipe. E ele recebeu hoje o título de cidadão pessoense. Meu Deus. Recebeu novamente um título de cidadão. Como é? O prefeito Edivaldo Nogueira
ele recebeu o título de cidadão pessoense aqui. Tem um autor? Ele tá à frente da presidente, né, da Frente Nacional dos Prefeitos. Quem é o autor desse negócio? O presidente da Câmara Municipal de João Vereador Dinho, não faça isso não, Dinho. Tá. Quem vai receber amanhã aqui é Lupe, né? Lupe, Carlos Lupe. Meu Deus. Vai receber. Tá, ontem E recebeu. vai conversar com Banalizou. Quem recebeu ontem foi a Poliana Dutra, né? Poliana tem até um trabalho, né? Poliana tem até um trabalho. Ainda sobre Bahia, nosso amigo Dieguinho, que está na escuta, nosso amigo professor União, estão me informando aqui que, por exemplo, o manda-chuva de lá não caiu, né? O Emerson. Mas esse Emerson não é secretário mais não. Ele manda. Mas parece que ele é funcionário efetivo. Mas é quem manda. E me dizem aqui que alguma dessas exonerações disseram que já estão anunciando apoio ao Glicélio, que é conhecido como Célio Feitosa, que teve aqui. O povo tá indo já para Glicério? É ligeiro Segundo demais. me informam aqui. Vão perder olha tempo. a fonte, pediu para não revelar. Meu Deus. Luiz Pedro de Bahia tá dizendo, Fabão, em Bahia funciona assim. A cada 6 meses entra uma turma porque o prefeito perde apoio, como se pede para saúde, como pede saúde a Deus. Eita confusão, meu amigo, na cidade de Bahia. Vamos ter que entender melhor o que está acontecendo na cidade de Bahia. Rapaz, o Belmar mandou pra mim aqui um vídeo, mas a gente tá... do Edivaldo, né, rapaz? É do Edivaldo Nogueira. O tempo tá totalmente estourado. Aliás, 13h59, temos que ir embora, né? Tá chegando um monte de informação aqui de Bahia, viu? Eita, é moído, meu amigo. É moído. Agora só foi figurinha carimbada aqui, viu? Eu acho que eu disse o quê? Que umas 6 secretarias? 6, 7, 8? São quantas em Bahia, coxa? Sabe não? Secretarias? Sim. São bastante. Só são isso, não. Então aqui só foram uns 6, 7 secretários aqui. Lá no mínimo tem umas 15 secretarias em Bahia. Ali. Agora, chamar a atenção, Léo Micena, né? Que era me disseram que era o homem forte de lá. Mandava prender, mandava soltar. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Eita, confusão. O último apaga a luz. Abraçar meu amigo Diego Lima, professor Adenilson União Maia. A dupla tá transitando por aí, escutando o F5. 14 horas pontualmente. Pepa, a palavra final é que fica. Eu vou parafrasear o hino do Corinthians que diz assim: salve o Flamengo, o campeão dos campeões. O Flamengo tem que se inspirar hoje no timão de Juliana para bater o Flu e passar para a próxima fase. E tome tapa na mesa. Quer arriscar o placar? E tome tapa na mesa. 2-0. 2-0 Mengão. Fábio Augusto! 19 horas hoje no canal Conta a Tua História no podcast. Irei conversar com o nosso amigo de profissão, Fabiano Gomes, que promete mais revelações de toda a sua trajetória. Saudade do Gorinho. Gosto de tu, Gorinho, Fabiano. YouTube. Então, Paraíba Boa. Canal Conta a Tua História. Às 19 horas, você acessa lá, estaremos ao vivo lá conversando com o Fabiano Gomes. Aliás, falar em podcast, o De Frente com Coxinha amanhã estará imperdível com o Duquinha. Amanhã ele fala mais. Abra a mala e salta o som. Ju, a palavra final é que fica. Minha palavra final é um alô à galera do YouTube, que mais uma vez eu deixei passar, mas um cheiro todo mundo. Manaísa Jefferson, que tá dizendo que Pepa tá parecendo uma espiga de milho com essa camisa amarela. Em homenagem a São João. José Ludgero tá dizendo que é ouvinte e telespectador assíduo e fã número 1 desse careca. Fabão, show de bola esse programa. Como é o nome dele? José Ludgero. Valeu, Ludgero! Obrigado, E Evandro Rodrigues também. Boa tarde a todos. Viva a democracia. Fiquem com a gente amanhã, que a gente vai ter aqui 2 pares de ingresso para camarote no São João de Bananeiras. Um cheiro. Até amanhã. Olha só, acabou agora. 51-19 no Senado Federal. Vitória do governo. Aprovaram a MP dos cargos no governo federal, a MP dos ministérios. Vitória ontem na Câmara, vitória há pouco, 51-19 no Senado. Gente, obrigado demais pela audiência de hoje. Dizer que amanhã tem mais F5. Dizer também para você não desligar o seu rádio. Vem muita música boa aqui na Pop com o Rafael Bambam. Mais informações, mais jornalismo. 18 horas com o Heron Cid, o Alisson Bezerra, o Belmar Santos no Aragá. E amanhã às 6 da matina, o Trio Parada Dura. Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam Paraíba agora.
Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã!